LGPD ela não proíbe o uso de dados pessoais. Isso seria pouco razoável numa sociedade da informação em que o nosso principal ativo é exatamente o dado pessoal. Ele flui o tempo inteiro entre os setores, né? Há um fluxo de dados pessoais intenso. Essa é a marca da nossa sociedade. O que a LGPD traz é exatamente quais são os limites desse fluxo? Qual que é a governança desse fluxo de dados? Ou seja, não é uma proibição, é uma regulação. E eu acho que esse relatório que a gente está publicando hoje, ele mostra exatamente isso. Um dos grandes debates é entender quais são as bases legais para que esses dados possam fluir de uma forma legítima. Então, um dos grandes temas é quando é que eu devo usar o consentimento, ou coletar o consentimento da pessoa. Mas nem sempre o consentimento é a base legal adequada. Eu tenho também o legítimo interesse, que é uma outra base legal fundamental, e inclusive é um dos temas que a gente identificou, é um dos temas mais, digamos, citados, um dos artigos mais citados, é exatamente o artigo do legítimo interesse, que tem sido uma base legal muito utilizada pelas empresas hoje em dia. Bom, acho que a primeira conclusão, a mais geral, é a de que a Lei Geral de Proteção de Dados nunca foi tão citada pelos tribunais, nunca foi tão utilizada pelos cidadãos brasileiros na busca desse exercício desses direitos. Essa é uma lei que entrou em vigor em 2020, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2018 e desde que a gente começou a nossa pesquisa, a gente percebeu que no primeiro ano de aplicação da lei, eram muitos poucos casos que citavam a Lei Geral de Proteção de Dados. O que era mais interessante é que aqueles poucos casos que citavam a LGPD não citavam a lei de uma forma isolada, citavam ela junto com o Código de Defesa do Consumidor, junto com o Código Civil. Hoje, a gente está analisando o 4º ano de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e a gente já tem mais de 15 mil casos que citam a Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma substancial, de uma forma bastante relevante na decisão. Eu acho que a primeira conclusão nós estamos vendo uma consolidação dessa cultura da proteção de dados pessoais. Uma outra conclusão que eu acho que a gente pode citar é que tem alguns casos, alguns setores que são mais, digamos, citados hoje em dia. Um deles é o setor financeiro, quando a gente fala de vazamento de dados, de golpes específicos, né, dessa área financeira. E nesse caso, a gente também tem muitas vezes a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor. Essa já é uma área que a gente já vem, digamos, mapeando já há alguns anos. Esse é um tema que sempre aparece no relatório. E a gente tem temas novos que têm aparecido e que não apareciam antes, como, por exemplo, o debate sobre redes sociais. Agora a gente vê também o Judiciário aplicando o artigo 18 da Lei Geral de Proteção de Dados para o exercício de alguns direitos relacionados à transparência de contas das redes sociais. Essa é uma conclusão interessante. Outra conclusão que a gente chegou, na área trabalhista, a gente também já tem visto uma aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados bastante intensa, em especial para limitar e permitir de forma limitada a coleta de dados de geolocalização para fins de prova nas reclamações trabalhistas. E por fim, acho que um tema bastante novo é o tema quando a gente está falando de motoristas que são desligados daqueles aplicativos de passageiros. A gente tem visto que o Judiciário tem aplicado o artigo 20, que é o artigo que trata da revisão das decisões algorítmicas, e eu acho que essa também é uma lei, digamos, é um dispositivo muito único da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente inclusive mapeou uma decisão do STJ bastante interessante nesse sentido.